Olá, muito boa noite, sejam todos muito bem-vindos aqui ao canal Lente Interior. Eu sou Lana Valentim e hoje nós vamos falar sobre um tema muito importante. Mas assim, nós vamos falar, e muito mais do que falar sobre o tema, nós vamos apresentar uma solução. Como aconteceu lá com Viktor Frankl em Viena, na década de 30, isso mesmo, 1930. Vocês sabiam que ele conseguiu, através do seu trabalho, zerar essa taxa? Então, eu acho muito importante a gente trazer um pouco desse conhecimento, dessa riqueza aqui para nossa época, para nosso momento. Até porque, gente, o suicídio ele se torna cada vez mais alvo de preocupação, pelo menos de todos os profissionais da área de saúde e de educadores. Por quê? Porque ele é a segunda principal causa de morte entre jovens, com idade entre 15 e 29 anos. Você já imaginou que ao longo de um ano, ou seja, todos os anos, 800 mil vidas, 800 mil pessoas tiram suas vidas todos os anos, segundo dados oficiais. O Brasil, então, é um dos maiores hoje países com esse sofrimento agudo entre os nossos jovens. Então, a nossa discussão aqui é muito mais para buscar soluções, porque de repente a gente tem sempre no Setembro Amarelo essa discussão, mas mais do que isso, nós temos que olhar esse passado, porque lá pode ter uma saída. Porque no século XX, com Viktor Frankl, que foi um dos nomes mais relevantes no combate às altas taxas de suicídio na Europa. Apesar de não ser tão comumente lembrado pelo senso comum, vocês que estão aqui, que podem assistir essa live, vocês devem conhecer muitos dos psicanalistas lá do leste europeu, principalmente na primeira escola de psicanálise com Sigmund Freud, ou Carl Gustav Jung, né? Que também foi um grande psiquiatra europeu. Nós temos o Viktor Frankl, que com certeza se tornou um dos maiores nomes da psiquiatria mundial. O interesse do Viktor em saúde mental começou muito cedo. Ele teve essa paixão a vida toda e ele utilizou sua própria biografia, todos os seus obstáculos, para criar sua corrente de pensamento, conhecida como a logoterapia, do qual eu sou credenciada, inclusive, pelo Instituto Viktor Frankl lá de Viena. Eu faço isso com muito orgulho. Me sinto muito orgulhosa de ser uma das credenciadas, acreditadas por esse instituto tão importante para a logoterapia, porque é lá a sede, né, o berço, onde tudo começou. E foi graças à logoterapia que o ainda estudante de medicina, Viktor Frankl, foi capaz de zerar o registro de suicídios entre os jovens na década de 30 na Áustria. Ou seja, ele conseguiu fazer através de acompanhamentos em centros de aconselhamento para os jovens. Olha que coisa mais rica e que preciosidade, centros de aconselhamento aos jovens. E hoje nós podemos lançar isso aqui, através do nosso canal Lente Interior. Nós queremos exatamente ser esses centros de aconselhamento aos jovens. Por isso eu já peço a você que está entrando aqui, compartilhe essa live vai ficar salva. Nós vamos também postá-la no nosso YouTube, Lente Interior, para que sejamos ponto de aconselhamento para os nossos jovens, porque hoje nós vamos apresentar alguns princípios muito ricos da logoterapia, porque a logoterapia ela é muito mais do que um sistema de uma abordagem psicoterapêutica, é um sistema filosófico que une teoria e prática e tem como principal objetivo a busca pelo sentido da vida. Esse sistema ele é hoje em dia extremamente reverenciado e com diversas escolas psicoterapêuticas que surgiram a partir desta ramificação do pensamento do grande psiquiatra Viktor Frankl. Por meio dessa corrente filosófica, o Viktor contribuiu para salvar a vida de milhares de pessoas, principalmente em um momento de tanta transição, como é o caso dessa fase do desenvolvimento humano, que é entre a adolescência e a juventude, que com certeza continua hoje sendo a faixa etária mais atingida pelo suicídio. E eu vou apresentar um pouquinho, para quem não conhece o Viktor Frankl. Viktor nasceu em Viena, na Áustria, em 26 de março de 1905.
Ele, desde muito pequeno, sempre se interessou pela área da psicologia. E por conta disso, ele começou a se corresponder com nada mais, nada menos que Sigmund Freud. Isso mesmo, o próprio pai da psicanálise. E no ano de 21, com apenas 16 anos, Victor participou de sua primeira conferência, que tinha como tema sentido da vida. Esses foram os primeiros passos para a preparação da sua corrente filosófica, que viria a se tornar a logoterapia. Um sistema que nós inclusive chamamos de uma logoteoria, porque ela unifica, né, tanto a parte da psicologia como os demais processos antropológicos. É realmente uma corrente psicofilosófica, com o objetivo de encontrar o sentido da vida. Anos mais tarde, com 19 anos, o então estudante de medicina publica o seu primeiro artigo científico na revista do próprio Freud, pelas mãos dele, né? Então, muito rico, desde muito cedo, o genial Viktor Frankl nos surpreende. E durante os anos de 33 e 36, já graduado em medicina, Victor se tornou responsável pelo pavilhão de mulheres que haviam tentado suicídio no Hospital Psiquiátrico de Viena. Além de seu evidente interesse pela psicoterapia, o psiquiatra também era um ativo membro de associações e organizações lideradas pelos jovens. E quando explodiu a Segunda Guerra Mundial, mesmo ele sendo judeu, ele permaneceu na Áustria. Ele permaneceu salvando vidas. Continuou lá no hospital psiquiátrico. Durante a guerra, Victor passou por obstáculos inimagináveis, porque ele esteve preso por longos anos em campo de concentração. Ele foi libertado apenas no finzinho do conflito. Ao sair, descobriu que havia perdido tanto a esposa grávida como seu irmão e seus pais. Eles estavam em outros campos de concentração. E, ao contrário do que se poderia imaginar, que os horrores da guerra poderiam o afastar, né, dos seus estudos, mas não. Isso potencializou ainda mais os seus estudos na construção da sua própria filosofia. Tornaram o Victor mais obstinado. E sempre que ele era possível, sempre que ele podia, ele anotava sobre os seus pensamentos. Inclusive fez isso durante o próprio processo, preso nos campos de concentração. Ele passou uma noite inteira rabiscando, lutando contra o tifo, porque ele, como médico, sabia que se ele não se mantivesse acordado, ele teria morrido naquela noite. Ele ficou tecendo a sua teoria, esse processo tão poderoso de sentido de vida, essa terceira grande escola de psicoterapia vienense. A logoterapia é a terapia do propósito, ou seja, é uma corrente psicofisiológica que tem como objetivo a busca pelo sentido da vida. Victor acreditava que somente ao encontrar uma razão de viver, o indivíduo seria verdadeiramente um apreciador da vida humana. E você que entrou agora conosco, você encontrou uma razão de viver na sua existência? Porque só assim você vai ser realmente um apreciador, uma apreciadora da vida humana. E alguém pode estar me perguntando o que seria logoterapia, né? E a palavra, ela vem da junção de duas palavras gregas. Exatamente, logos, que significa sentido, e terapia, que significa tratar, prestar cuidados. Então, terapia e logos, terapia, significa mais ou menos, né, se a gente for traduzir ao pé da letra, sentido e prestar cuidados. Tratar. Então, é exatamente tratar, prestar cuidados, ou seja, conduzir o outro a que ele encontre o sentido da sua vida. Ou seja, aquela razão principal, última, pela sua existência e que vai o motivar a realmente apreciar a raça humana, a dimensão humana do ser. Ela realmente é conhecida como essa terceira escola vienense de psicoterapia. Ela foi sucessora da psicanálise freudiana e da psicologia individual do Adler. Mesma rua em Viena, lá na Áustria, nós tivemos o pai da psicanálise, o pai da psicologia individual, o Adler, e o Viktor Frankl, o pai da logoterapia. Segundo a logoterapia, todo humano é capaz de encontrar a própria felicidade. E como fazer isso? Você pode estar aqui me perguntando. Por meio de algo que nos preencha com a razão de viver. Olha que bonito. Como você pode encontrar a própria felicidade? Como fazer isso? Por meio de algo que nos preencha
com a razão de viver, encontrando um sentido. Seja ele através de um grande amor, seja ele através de atos de voluntariado, encontrando um trabalho gratificante, ou mesmo por meio de grandes experiências. As pessoas seriam capazes de avaliar os sofrimentos de outra maneira, ou seja, verdadeiramente encontrando um propósito para a vida. Porque a partir do momento que você consegue avaliar os seus sofrimentos de maneiras distintas daquela que te coloca no papel de vítima, quando você consegue realmente ter a capacidade de, mesmo que você se encontre num campo de concentração mental, mas quando você consegue alçar voo, ou seja, sair de si em busca do outro, num processo de autotranscendência, você vai consequentemente atingir essa tal felicidade. Porque Frankl, assim, logo depois que ele saiu do campo de concentração, ele fez algo que é muito importante. Ele lançou o livro Em Busca de Sentido. Vocês sabiam que o livro do Frankl é um dos maiores long-sellers de todos os tempos? Pois é, ele relata toda a sua experiência durante a prisão, mas mais do que isso, ele relata todo o sofrimento, todas as suas dores, todas as suas perdas, mas ele introduz o leitor às bases da sua teoria filosófica. E é aí que nós ganhamos muito. Eu super indico a leitura do Em Busca de Sentido, porque é lá que você vai ser introduzido às bases da teoria filosófica do Viktor Frankl. Na logoterapia, cada pessoa é verdadeiramente independente em todos os sentidos, mesmo sobre os fatores condicionantes biológicos, psicológicos, sociais, entre todos os outros condicionantes que você poderia falar, que nós podemos ser condicionados, mas nós somos sempre responsáveis por construir a nossa história com as condições que temos e, a partir delas, tentar encontrar nosso verdadeiro legado e o nosso propósito de vida. Ou seja, em meio a uma sociedade carente de valores e de perspectivas, onde as oportunidades, as motivações não correspondem aos anseios profundos dos nossos jovens, uma proposta logoterapêutica se apresenta como uma possibilidade de ressignificação e de sentido de vida para toda a nossa juventude. E é essa perspectiva que nós queremos lançar aqui, essa semente. Aqui no nosso canal Lente Interior, nós vamos ser esses espaços de aconselhamento para os nossos jovens. Eu já peço a você que nos segue, que você compartilhe esse momento, compartilhe essa live e, principalmente, compartilhe esse importante conteúdo para os nossos jovens. Quem sabe a gente consegue realmente colocar a logoterapia aplicada a todos os jovens, não apenas do nosso Brasil, mas todos os que estão aí espalhados pelo mundo inteiro. Afinal de contas, tem brasileiro em toda parte, não é verdade? Então, assim, por que o Viktor Frankl lá criou os centros de aconselhamento? E por que eu cá, Lana, estou aqui disponibilizando através da internet, através do nosso canal, esse reduto, esse local de aconselhamento para os jovens? Porque nós estamos, Viktor, naquele momento, preocupado com as altas taxas do suicídio entre os jovens da Áustria e nós aqui, não é isso? E nós aqui no Brasil. E ele cursava medicina. E nós estamos aqui, na psicologia clínica, com esse olhar clínico para esse processo tão sério, tão arriscado. Ou seja, aqui nós temos ele lá, centros gratuitos de aconselhamento, e nós cá, nesse momento aqui, com esse centro cibernético gratuito de aconselhamento. Ele primeiro, logicamente, instalou na capital, em Viena, e depois se espalhou esses centros de aconselhamento aos jovens. E aqui nós podemos fazer isso, podemos alcançar você que está aí do outro lado. Isso é muito rico e a tecnologia nos ajuda, nos auxilia muito para isso. Ou seja, tornando uma ajuda psicológica para os jovens, em sua maioria que estavam em período escolar, e nós aqui podemos alcançar tantos jovens que nem estudam e que nem trabalham. Então, isso vai ser bem rico e eu espero que esse início, essa jornada de lives do sentido da vida, em busca de aconselhar os nossos jovens, seja
hoje o pontapé inicial para que todas as terças-feiras, aqui no nosso canal, às 19 horas, nós possamos continuar com essa rica teoria e prática da logoterapia, para que a gente possa verdadeiramente não apenas auxiliar os nossos jovens, mas a todos que estão dentro de algum vazio existencial. Porque quanto mais vulneráveis estejam os nossos jovens, mais essas taxas tendem a crescer. E agora nós vamos já fizemos a introdução dessa importante decisão aqui que tivemos, de criar esse centro online, virtual, de aconselhamento para os jovens, com a finalidade que Victor conseguiu lá, que foi zerar essas taxas, e nós estamos aqui lançando. E eu espero e eu conto com você na torcida, para que a gente possa verdadeiramente impactar todos os jovens do nosso Brasil. Por quê? Porque os princípios fundamentais da logoterapia, por si só, nos apresentam caminhos de muita solução. Por quê? Porque a logoterapia, ela foca na busca do sentido da vida como principal fator motivacional do ser humano. Frankl acreditava que encontrar um propósito é essencial para a felicidade e a saúde mental. Nós precisamos estimular os nossos jovens a encontrar um propósito nas suas vidas. Porque ele apresentava que a liberdade de vontade, mesmo em situações de extremo sofrimento, como as vividas, por exemplo, nele, que viveu em quase 4 anos em campos de concentração, ele defendeu que temos a liberdade de escolher nossas atitudes e encontrar um significado na adversidade. Essa liberdade da vontade da logoterapia, ela realmente nos impulsiona a encontrar a força, a resiliência para verdadeiramente enfrentarmos todas as adversidades, seja na fase da adolescência, seja em qualquer fase do desenvolvimento humano. A vontade de sentido, diferente da psicanálise de Freud, que enfatiza a vontade de prazer, e também a psicologia individual de Adler, que foca na vontade de poder, a logoterapia, ela enfatiza a vontade de sentido como a principal força motivadora na vida humana. Nós somos vocacionados por um sentido. Nós temos o tempo inteiro que responder à vida. E eu acho muito rico quando o Victor falava que a vida está o tempo inteiro te fazendo perguntas. E o importante é como você responde à vida. E uma das técnicas da logoterapia que eu gostaria de apresentar aqui para vocês, ela é muito utilizada para tratar as fobias e todas as ansiedades, que é a técnica da intenção paradoxal. Ou seja, é uma técnica que envolve o paciente em um processo de enfrentar o medo de forma intencional, invertendo a ansiedade para o controle emocional. Quando o Viktor Frankl conseguiu reduzir o suicídio entre os jovens, ele apresentava especialmente essas técnicas, tanto a técnica da intenção paradoxal como a de reflexão, que é uma técnica que ajuda os pacientes a redirecionar sua atenção para fora de si mesmo, focando em atividades e significados externos que os distraiam de suas ansiedades e problemas internos. A obra mais rica do Victor, esse livro Em Busca de Sentido, que eu indico e que eu reforço, ela faz com que a gente consiga encontrar sentido mesmo em todas as circunstâncias mais adversas. E eu gostaria de apresentar para vocês algumas frases e algumas mensagens poderosas do Viktor Frankl para a gente já caminhar para o encerramento dessa live, porque uma mensagem de esperança de Victor é sobre a capacidade de escolher atitudes. Entre o estímulo e a resposta há um espaço. Nesse espaço está o nosso poder de escolher a nossa resposta. Em nossa resposta está o nosso crescimento e nossa liberdade. Ou seja, você não tem a liberdade de ter escolhido nascer em outra família, em outro estado, em outro país. Mas você jovem, agora eu estou falando diretamente com você, você tem a liberdade para responder, mesmo diante de todos os condicionantes, mesmo diante de todos os desafios. Você tem a liberdade para responder,
Porque entre esse estímulo e essa resposta, nesse espaço, tem a tua vontade. E eu espero que seja uma vontade de sentido. Porque quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Você já imaginou a importância que é quando você consegue observar todos os desafios, todas as situações difíceis? Eu gostaria de mandar um beijo grande pro meu colega Eliezer. Rogério, seja muito bem-vindo. Estou muito feliz que você esteja aqui. A Mari, Fátima, Vanessa, Thalita, sejam todos muito bem-vindos. Nós estamos iniciando uma jornada de lives que será aqui o ponto de aconselhamento aos jovens na prevenção a esse problema realmente já quase epidêmico, que é o suicídio entre os jovens. Então, quando não somos mais capazes de mudar uma situação, somos desafiados a mudar a nós mesmos. Todos os seus desafios, todas as suas dificuldades podem ser um alerta, um desafio para que você possa mudar. A vida nunca se torna insuportável pelas circunstâncias, mas apenas pela falta de significado e de propósito. Ou seja, quanto mais você tem um propósito, você tem realmente algo que só você pode responder à vida e dando o seu potencial, mais forte vai estar a tua capacidade de resistir. Ou seja, capacidade de resistir a todo tipo de sofrimento. Consequentemente, a vida nunca se torna mais insuportável para você que tem essa capacidade de responder com um propósito. Tudo pode ser tirado de uma pessoa, exceto uma coisa: a liberdade de escolher sua atitude em qualquer circunstância da vida. Pois é, você não foi livre de passar por determinadas situações, elas são sofrimentos inevitáveis. O Viktor Frankl, ele não foi livre, ele não teve a liberdade de não entrar naquele campo de concentração, mas ele teve a liberdade de, mesmo estando ali, se manter o mais livre de todos, o mais livre de todos os homens, se projetando para um propósito maior. A busca pelo sentido é a força primária na vida do ser humano, não é uma racionalização secundária, ou seja, de impulsos instintivos. Essa vontade de sentido pode ela até ser frustrada pela perda de valores, pela falta de fé na própria dignidade, ou pela sensação desse vazio existencial. Mas quando você consegue fazer com que a busca pelo teu sentido seja a tua força primária, você vai conseguir fazer a diferença no teu entorno, fazer a diferença na tua existência e na existência dos demais, das pessoas que estão ao teu redor. E é isso que nós queremos impactar os nossos jovens. E agora, eu gostaria de deixar uma mensagem de Viktor Frankl que carrego comigo. A vida nunca se torna insuportável pelas circunstâncias, mas apenas pela falta desse significado. Em meio às dificuldades e os desafios que enfrentamos, é possível encontrar esse propósito, um motivo para continuar. E não importa o quão dura seja a nossa realidade, sempre temos a liberdade de escolher nossa atitude e buscar um sentido que nos impulsione a seguir sempre em frente. Que possamos juntos encontrar e construir esse sentido e assim viver uma vida plena de significados e plena de sentido. Por isso, o nosso objetivo hoje, aqui no nosso canal Lente Interior, é lançar esse momento de lives existenciais, onde a gente vai apresentar para vocês um pouquinho da logoterapia e ao longo as outras terças-feiras nós vamos falar sobre a importância de você se manter com um propósito e principalmente que você possa fazer a diferença sendo um jovem muito consciente das tuas respostas à vida e que você possa fazer a diferença sendo aquele que vai como um farol iluminando toda a tua trajetória, repleto de significado. Uma ótima noite para você, beijo grande para todos e até a próxima terça-feira, onde nós vamos apresentar um pouco mais das técnicas da logoterapia, mas principalmente nós vamos apresentar um pouquinho mais da grande biografia do Viktor Frankl, porque com ele nós temos condições de te ajudar
a realmente responder à vida com sentido. Meu beijo grande, boa noite e até a próxima live.